Estamos ao vivo, meu povo! Ô, meu povo, estamos aqui na quarta edição do podcast da Toca do Digital e eu estou na minha frente com um convidado muito especial. Posso considerar que é o rei do pitch. É o rei do pitch, é o cara que trouxe o lado de negócios cada vez mais aqui para o mundo do network do digital e é o cara que apoiou desde o começo esse movimento que nós estamos fazendo. Então, estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado, Calil! Uma satisfação enorme estar aqui com você, cara, Pedro. O que você está construindo é único. Massa, muito obrigado. Aí vai ser bom o papo. Vamos lá, vamos falar com a galera o seguinte, como que você começou no digital? Como que eu comecei no digital? Eu comecei no digital meados de 2013. Quando eu digo comecei no digital, comecei a entender o funil. E antes, na minha infância e minha adolescência, eu sempre gostei de tentar fazer página, tentar navegar na internet, desenvolver uns negocinhos. Como é que era o nome do negócio do Office? Front Web, não lembro exatamente qual que Front era. page? Front page, cara. Front page, vários JavaScript, vários negócios, aquele bem raizão. Top. Aí veio o PHP, já evoluiu. Então eu sempre gostei de mexer com as coisas. Sempre gostei de editar vídeo e tal. Bem ruim, tudo muito ruim. Eu era o pato, meu. Andava um pouquinho, não voava, e corria pouco e não nadava direito. Mas fazia de tudo um pouco. E aí, um belo dia, me apresentaram um tal de Érico Rocha. Cara, já tava cansado, eu tinha tomado uma volta numa pirâmide da Bebom, não sei se você lembra de rastreador. Teve uma pirâmide de rastreador de carro. Cara, eu tomei uma volta com o cartão lá, com dinheiro. Aí o cara, chega desse negócio de dinheiro fácil não existe. E aí, cara, o cara só falou assim, assiste esse vídeo, cara, assiste o primeiro vídeo aí, só pra me dar a tua opinião, porque eu tô precisando de alguém pra me ajudar a fazer as coisas aqui. Tá bom, vamos assistir, cara. Quando eu comecei a assistir o vídeo do Érico, parecia que ele tava acendendo uma lâmpada. Porque eu me via entrando em todos os funis, cara. Aquele negócio de coloque seu melhor e-mail, coloque seu nome. E ele falando, e aquilo ali, cara, meu Deus, velho. Eu sou o negócio da estratégia aqui. Passei um final de semana inteiro e consumi o Fórmula inteiro em um final de semana. Isso lá em 2013. 13. E aí era aquele videozão clássico do Conrado de Mindset, de 2 horas e blau no YouTube. E Érico. Era Érico passeando no mundo. Vídeo dele na Apple de não sei onde, em Nova York, pá, e Conrado, era Conrado e Érico, bem raizão mesmo. E ali eu entrei no digital, só que eu entrei no digital e fiz o que todo mundo faz. Tudo. Nada. Eu fiquei 1 ano, 2 anos sem fazer nada. Porque você consome conteúdo e não vende. E não lança. E tem um monte de ideia e um monte de projeto e não lança e não faz nada. Aí eu comecei de fato no digital em 2017, 2016 para 17. Ah, ficou uns 3, 4 anos aí, Só, consumindo só na conteúdo. incubadora ali, só ideia e vendo e vambora. E muito consumo. Aí vi Bruno Pinheiro, vi vários consumos de material para estudar. E eu tava numa obesidade mental gigantesca. Total. Sabia muito, executava nada. Uhum. Um belo dia, tava na célula na casa do meu cunhado lá no Rio de Janeiro. E ele chegou. Chegou. A célula já tava acabando. Ele chegou na célula, na casa dele, e a célula já estava acabando. O que é célula? Célula é um encontro de jovens da igreja. Tá. Se reúne uma vez na semana, era tipo uma quarta-feira. Na época eu era noivo da minha atual esposa, e eu ia pro Rio de Janeiro toda semana. Eu batia lá e voltava. Numa dessas teve uma célula, tava lá, era na casa dele, ele era o líder da célula. E aí, cara, ele chegou tipo umas 10, 11 horas da noite. Cara, tava onde, velho? Não, eu tava dando uma aula de eletrocardiografia lá no centro do Rio de Janeiro. Oxe, ele é médico, tem 2 residências, o cara é um gênio, novo e inteligente demais. E aí aquilo ali meio que, cara, não faz sentido. Você tá à noite dando aula, chegando 11 e pouco, e a gente na tua casa. Aí eu mandei assim, cara, por que você não bota na internet, velho? Não vende na internet o teu curso? Aí ele, cara, não dá certo não esse negócio aí não. Aí o cara, dá, velho. Aí ele, tá bom, vou ver essa parada aí. Eu assisti esse videozinho aqui, o vídeo do Érico que abre a luz do negócio, né?
Tempos depois ele me confessou por que que ele entrou no digital. Ele entrou no digital porque ele achava que ia ganhar recebidos, cara. Ele ganhar um monte de recebido em casa, ele achava que era por conta disso, Cara, o médico achou isso. o médico. Mas aí não tinha visão da estratégia do negócio. Mas Total. depois que ele começou a ter a visão da estratégia do negócio, ele falou: "Caramba, entendi. Já caí num monte de funil, vamos levar isso a sério". Uhum. E aí a gente desenhou um plano de ação, eu como coprodutor, ele como expert, e a gente começou a trabalhar no nicho de eletrocardiografia para médicos. Criamos Instagram do zero, e ficamos produzindo conteúdos. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Já estávamos ali na casa de uns 2, 3 mil seguidores, o que é excelente, e até posso depois comentar como foi um salto desse aí nesse tempo. Uhum. Ocorreu a transferência de autoridades de outros perfis que o nosso conteúdo repostavam e acabava dando salto de ganho, e até então zero venda. Não conseguia sintetizar para vender. Isso você já tinha feito fórmula. Feito tudo, mas eu estava cheio de bloqueio. Uhum. Então eu tinha feito tudo e zero venda. Tá. E aí que começa a jornada para os eventos lá que a gente destrava e faz a primeira venda. Depois que a gente faz a primeira venda, Evento online, você fala, né? não, evento presencial. Como assim fez a primeira venda no evento presencial? Na verdade, não foi num evento presencial, né? Foi. O que acontece? A gente estava no nosso mundo seguindo a fórmula. Certo. E até Conteúdo, então, audiência. tudo Tá. certo. Uhum. E a gente tinha uma dificuldade muito grande na parte da oferta. Conteúdo a gente estava fazendo. A lista até que saía, mas não fazia oferta. Mas a gente não tinha clareza disso. Não tinha clareza disso. Nem do que tava faltando. É, hoje eu tenho Sim, nitidamente a sim, sim. visão de que faltava a oferta. E aí o que que eu falei com ele, né, nem fui com ele, cara, eu vi um funil de um evento em São Paulo, na época eu morava em Taubaté, eu nunca tinha ido pra nenhum evento presencial até então, eu não fazia ideia do que era. E na época era um absurdo, assim, tipo, pagar R$ 500 no ingresso de um evento, era tipo, eu comparava um evento a um show, a uma entrada de uma balada, então se eu pago 50 conto numa balada, 100 conto, como é que eu vou pagar 500? Não faz sentido. Uhum. Eu não enxergava o valor do negócio. Total. Mas eu acreditava que lá no evento, eu teria alguém que ia me conduzir para executar o que faltava ser executado para a coisa deslanchar, porque a gente acreditava muito no projeto. Eu tinha uma visão de que mentoria era o cara sentado do teu lado e fazendo por você. Tá. Quase que botar a bola e chutar para você chutar. Aí, cara, caí no funil. Eu sabia que o funil era o funil. Entrei no webinário, assisti o webinário entendendo toda a copy, todo o negócio. O cara fez o pitch pro evento. Eu ainda fiquei brincando de fazer objeção com ele, eu me lembro. Ele: "Ah, quem que tá aqui e tá na dúvida e não sabe por que que quer vir?" Eu. Aí o cara: "Pô, fala aí, sua objeção." "Cara, eu não tenho onde ficar não, entendeu? Já vou ter um custo com o evento." "Não, se você quiser ficar lá no Expo, você pode ficar no". O cara quebrando as objeções, né. E eu rindo, eu: "Ah, beleza." Aí liguei pra minha noiva, e aí compartilhei com ela, falei: "Cara, amor, tô querendo ir num negócio aqui, eu estou completamente envolvido pela venda, o lead aqui tá totalmente qualificado, mas, bloqueio de gastar o dinheiro, velho, bloqueio de vou dar 500 conto, isso não vale a pena, entendeu?" Aí ela: "Você tá doido, velho, você vai pra lá agora, você trabalha pra isso, vai." Deu um maior apoio, cara, mais do que eu imaginava. Pô, e ali destravou minha vida em relação ao investimento, em conhecimento. E aí fui pro evento. Cheguei no evento, já tomei um pitch de um mastermind de cento e baralhada, eu já fiquei tonto, né, velho, tipo: "Cara, que é isso, velho?" Paguei 500 conto, o cara tá fazendo um pitch de um mastermind gigantesco e a cabeça explodindo. Muito conhecimento, e ainda com a filosofia de: "Cara, entendi, vou achar alguma mentoria aqui, alguma coisa", não tinha nem ideia de preço de mentoria. E os caras vão pegar na mão e vão fazer por mim, porque o projeto é bom, o conteúdo é bom, o expert é excelente, a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Aí o mastermind não precisa, é outro patamar, né. Aí no outro dia já mandou o pitch da mentoria. Na época, acho que foi R$ 30.000. R$ 30.000, já era caro. Total. Pra 2000. 2017, Uhum. ali, 18, 17, já era caro. Só que eu estava tão envolvido no pitch do cara, que eu estava num processo de decisão de compra, a ponto de calcular como eu conseguiria o dinheiro. Então se você já está pensando como você conseguiria o dinheiro, você já está comprado. E aí o que acontece? Só tomar uma água aqui.
Quando você já tá pensando em como conseguir o dinheiro, você já tá comprado. Só que aí ele falou assim, ó, vou dar um intervalo pra quem quiser comprar. Tá tudo certo, tá tudo online, tá tudo bonito. E é ao vivo, não tem pressa não. Vou dar um tempo pra quem quiser comprar, as inscrições ficam abertas aí até de noite, sei lá, tinha uns bônus lá. Aí ele falou assim, ó, quem quiser tirar dúvida com os meus mentorados, eles estão com um cordão prateado grandão aqui, ó, grossão, bagulho grossão. Vocês vão lá e conversem com eles e tiram as dúvidas do que pensam. Eu, cara, é minha hora, agora que eu vou falar com os caras e vou saber se ele pega mesmo na mão, se ele tem ferramenta, se ele não tem. Aí tinha o cara do investimento, odiado de gente em volta. Tinha, sei lá, a menininha do fitness lá, odiado de gente, todo mundo lotado de gente. Aí eu, cara, como é que eu vou falar com esse povo, velho? Não tem como falar com o povo. Que evento que era? De quem que era, você Era o lembra? evento do Bruno Pinheiro, Empreenda Sem Fronteiras. Tá. Ele agora até tá num outro business de negócio, nem tá tanto no digital, não. E era um negócio de empreendimento. Mas enfim, tinha muito digital ali. E aí, cara, vou lá tomar um Red Bull e um café. Aí fui lá pra área VIP lá tomar um café, um Red Bull. Aí eu tava lá pegando meu Red Bull e vi um cara sentado de costas com um bagulho sozinho, sem ninguém. Eu, cara, da mentoria, é Bora. agora, velho. Cheguei no cara, eu, fera, você tá na mentoria, velho? Pô, tô na mentoria. Que educação, que gentileza, Bruno. Cara, virou amigo depois, a família e tudo mais. Opa, tudo bom, tal. Não, tô na mentoria assim, numa calma, numa tranquilidade. Aí eu, rapaz, eu tô na dúvida se eu entro ou não, cara. Ele, me conta, o que que você faz? Aí desacelera você, tá ligado? Cadastro, ele já desacelera. Cara, eu lanço um médico com um produto de eletrocardiografia, pra ensinar o médico a ler o eletrocardiografia, porque o médico forma e não sabe ler o eletro. Tu acha que sabe, mas na verdade ele não sabe. E os direct dos médicos, cara, não sabe mesmo o que estão fazendo, não, velho. É papo pra outro podcast. Tá. Então tinha um propósito muito grande de salvar a vida através do ensino do eletro. Então, cara, tava tudo alinhado, tudo massa. Cara, que projeto bacana, que legal. E você já vendeu quantos? Eu, então, cara, você não tá entendendo. A gente vai vender muito, porque formam não sei quantos mil médicos por ano. Então, assim, a nossa base é muito grande. Cara, que legal, vai dar certo mesmo. E já venderam quantos, assim, pra gente poder entender em que fase que vocês estão? Cara, a gente já tá com mais de 2.000 seguidores, a gente abriu o Instagram há pouco tempo. Ele, meu amigo, não tem problema. Faz o seguinte, quando você vender, fala comigo. É porque você não vendeu, então a gente não tem a métrica. Não tem como eu te orientar, não tem. Aí ele me explicou a mentoria, ele falou, cara, a mentoria não é pra você. Você não tá no momento da mentoria. Você não tem o que ser orientado, você não vendeu. Então, assim, melhor conselho que eu te dou é, vai e venda. Venda lá, beleza? Resumo da ópera. Liguei pro Thiago, cara, tem que vender. Tá faltando pra vender? Não, tem que vender. Tá maluco? Não, tem que vender, pô. Abre aí o Instagram, faz uma live, faz qualquer coisa aí, manda um e-mail, não sei o que. Aí abriu lá e vendeu 6. O lançamento de semente vendeu 6 sem ser lançamento. Cara, eu fiquei louco. Cara, vendeu 6, velho. E ele, pô, velho, achei que ia vender 200 No semente. no semente. Não, pô, é 6. A gente entrega os 6 depois. E aí a coisa foi acontecendo, cara. E aí, dos 6, a gente focou em fazer a entrega pros 6. Construir o curso, entregar pros 6 e coletar depoimento. E o Bruno acabou virando um mentor nosso. Depois o Thiago agradeceu o Bruno, conheceu o Bruno, virou amigo também. E aí a gente começou naquela onda da segunda fase de quem vende. Que é achar que tem que virar Steven Spielberg, né? Fazer a qualidade master da vida. E Ah, novamente a gente começou a pedalar de novo. Ou seja, o Bruno estava mentorando a gente, cordialmente falando. Né? Cara, você tem que vender. Vender. Ele não fez pra mim, ele me fez vender. certo. Num outro momento, um mês depois que a gente agradeceu e tal, e começou a entrega e já estava muito feliz, ele perguntou pra gente no direct, eu lembro. E aí, vocês vão vender de novo quando? Aí a gente, não, Bruno, fica tranquilo, a gente vai gravar as aulas, vai ficar tudo perfeito, vai reorganizar aqui, vai ter uns questionários, umas apostilas, vai ficar show. Aí a gente vai lançar de novo, vai pegar o depoimento do pessoal, ele, poxa, que legal, naquela paz, a serenidade, né? Que legal, e vão vender quando? Aí eu, calma, cara, a gente tem que entregar, não tem pra que ter pressa, a gente tá feliz com o resultado, e vão vender quando? Aí a gente, sei, velho, ele, cara, me dá a data, você tem que colocar a data, se você não colocar a data, o projeto não vai sair. Ó o nível de mentoria.
Aí eu, não, beleza. Ele, então faz o seguinte, bota a data e aí você vem falar comigo. Mesmo jeito, pressão leve. Uhum. Aí eu botei, sei lá, a gente estava no início do ano. Tava no início do ano. Em novembro. Calculamos Black Friday com não sei o quê. Cara, novembro que ó, dá tempo, planeja e tal. Brunão, novembro. Ele, que novembro, velho? Vocês têm 45 dias. Eu, 45 dias não dá. Bloqueios mentais, bloqueios comportamentais, bloqueios de De venda, tudo. bloqueios de visão. E aí, cara, ó, você vai vender do jeito que tiver. Você vai fazer oferta bem feita, com o melhor que você tiver naquele momento. E aí você vai melhorando. Então vocês têm 45 dias para fazer de novo. Fizemos oferta e já foi 20 vendas. Aí o negócio já começou a ficar legal. As patroas já começaram, pô, legal esse negócio aí, deixou de. Gosto desse Bruno, tá fazendo a coisa acontecer, né? E aí a gente começou a entrar no rumo do negócio. Aí foi um outro que acho que foi 30 e poucas vendas. Aí a partir dali a gente já começou a querer fazer investimentos de tráfego, investimento de edição de vídeo. Ah, não tinha tido tráfego Já não tinha nessas. tráfego ainda não, tinha grana, não ia botar Uhum. grana no seco do negócio sem validar. E a coisa começou a rodar, e a venda ela motiva. Começa a ter movimento, a coisa começa a acontecer. Depois a gente tomou uma decisão estratégica de investir em edição de vídeo. E aí a gente conheceu, na época, sócio do Bruno, o Fernando Romero, lá em Alphaville. E ele cuida da parte digital de grandes players do mercado aí. Grandes players mesmo. Na época, ele fazia a gravação do evento do Samuel Pereira, Tati Dean, um monte de gente, galera pesada. Aí eu, pô, beleza, vamos investir no cara, porque além da qualidade visual, do audiovisual, ele também tá acostumado a ver lançamento de CPL, velho. A estratégia era o seguinte: a gente vai gravar o CPL, ele vai estar vendo. No mínimo, ele vai falar, tá bom, tá ruim, ou então ele vai fazer umas caras de, nossa, nossa, isso aí não vai Uhum. dar bom. Então, ele tem que revisar antes, tem que passar o roteiro, tem uns b-roll pra entrar. Então, no mínimo, a gente ia ter uma dica de alguém que tava ali. Novamente, uma outra pessoa que se tornou um grande amigo meu. Depois acabou virando outros negócios também, até hoje um grande amigo. E aí a gente fez, investiu, né? Era uma grana, a gente, cara, mas faz sentido. Fizemos o investimento e foi onde a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. E obviamente não foi só por causa da qualidade de áudio e vídeo. Foi porque a gente teve que revisar tudo. Já que a gente ia gravar, Ah, vamos revisar toda essa copy, vamos revisar essa tua história, porque vai ter que fazer gravação no hospital, do B-roll, do não sei o que, da história. Então a gente teve que fazer um refino de tudo com audiovisual. Então a qualidade profissional de tudo melhorou. Aí fizemos nosso 6 em 7 e aí a gente já tava jogando um jogo melhor. Já começou a botar ali um gestor, um editor de vídeo, tentando fazer mais conteúdo, fazendo investimento. A partir dali a gente decolou, no sentido voo de galinha, né? Foi ali pra uma mentoria, depois pra outra. Depois de um tempo a gente tava jogando um joguinho de grande já. Já tinha entrado na mentoria do Vitor Damasio, que dá uma visão de negócio muito grande. Entramos na mentoria do Henrique Carvalho, que deu um refino na nossa cópia absurdo, fora a base de gestão que ele tem, que é fora do normal. E ali a gente seguiu quase 2 anos fazendo os lançamentos. E aí conseguimos a nossa placa de Hotmart Black, que era um alvo que a gente já palestrou na mentoria do Bruno. E a gente também errava no sentido de botar vários produtos. Tava fazendo o lançamento de um produto principal e, não, agora vamos meter uma assinatura aqui. Pá, aí tem uma energia botando assinatura. Não, agora a gente precisa da mentoria. Então esses erros que a galera comete, a gente cometeu todos. pô. Todos. A gente fez todos os erros. Inventamos todos os produtos, demoramos pra vender. Pedia pra minha esposa analisar a copy. Ela, nossa, tá muito chato isso aqui, muito A cópia grande. que é pro E é pro médico. médico, que vai estar lendo no plantão e ele gosta de ler. E a gente sabia que ele gostava de ler, mas pra ela, que não tem nada a ver, não gostava. E a coisa foi indo. Chegou um momento que eu tive que encerrar minha parceria com meu cunhado, por questões pessoais. E a gente encerrou, de boa, tranquilo, sussa-sussa. E aí, lançamento é uma coisa que consome muito sua energia. Muito. Sabe? Vai fazer um lançamento, você se envolve, lança, meu Deus, morre, aí tem que entregar, e tu ressuscita um tempo pra entregar e volta. E aí já tem na O porta próximo o outro ciclo. batendo. Aí tu, cara, muito louco o consumo de energia. E nesse tempo foi uma jornada de conhecimento muito grande. Então o que que eu fiz? Eu, pô, vou dar uma desacelerada. Vou tirar um sabático. Boa, tranquilo. Pra dar uma respirada pra entender o movimento das coisas. Em paralelo, tava entrando ali, sem entrar, na pandemia.
Tava, mas não tava. E aí nisso eu fiquei de boa, tranquilo, de todos os anos eu fui para o Fire, o evento do Hotmart. Tá. Em todos os anos que eu fui, todos os anos eu fiz conexões muito poderosas. Depois que eu encerrei a minha parceria com o Thiago, no Fire seguinte que eu fui, eu também já fui para o Fire e fiz negócio lá. Em todos os Fires que eu fui, eu fiz negócio. E aí num desses Fires eu conheci uma dentista especialista em harmonização facial, e a gente desenhou a implantação de um perpétuo para ela. Aí eu entrei meio que de freela numa coprodução, 3 meses mais ou menos, e aquilo ali também me deu uma experiência gigante para trabalhar com especialistas que têm a gestão junta com o marido, com equipe, com e era muito bom, porque a coisa ela era muito acelerada, mas também era muito complexo, porque ao mesmo tempo que era só eu e o especialista e a gente já tinha divergência, quando você coloca um terceiro elemento, que é uma esposa ou um marido, cara, aumenta demais a divergência de opinião. Então ali já foi mais uma aula ali pra mim. Que não sabe nada do. Sabe, até sabe, mas é mais uma cabeça pra opinar numa questão que é estratégica. E assim, ou a gente senta na mesa aqui e define quem vai ser o cara da estratégia, ou a gente vai ficar correndo atrás de ideia. E eu já tinha vivido uma fase de correr atrás de ideia. Você tem que validar as coisas. Então era muito fértil o mercado. Ah, é o fluxo do ladeira, é, não sei, é muita coisa. Aí você quer fazer tudo, não faz nada bem feito. Então não deu muito certo muito tempo depois também, os resultados não vinham, independente das coisas. A gente implantou, veio grana, mas não veio o que a gente queria, que era o negócio decolar. E eu de boa, tranquilo. Depois eu tive uma outra experiência, num lançamento de nicho de finanças, como é que eu diria? Espiritualidade, princípios espirituais e finanças. Foi com um amigo meu, também a lançar a esposa dele. E era pontual, era, cara, a gente vai fazer esse lançamento aqui pra gente visualizar um caminho a seguir aqui, e tem uma demanda reprimida grande aqui que a gente pode usar, e vamos trabalhar, e o cara, vambora, velho. Gostei da ideia. Ele ia contratar uma agência na época, e a gente conversando, cara, não vale a pena comprar uma agência, contratar uma agência. Vai investir se a expectativa é essa, tal. Então, resumo da ópera. A gente bateu mais de 7 dígitos no lançamento, bateu acho que 1.300.000 na abertura do carrinho. E aí foi uma disrupção pra mim, em termos de números. Eu nunca tinha visto um lançamento de 7 dígitos acontecer na minha frente. Tinha sido orquestrado por mim ali, então, cara, legal, tem a demanda, óbvio que tem todas as engrenagens que levam a coisa a acontecer. Pessoa extremamente conectada com outros players que estavam transferindo prioridade de audiência, oferta muito bem feita, tudo muito bem feito, produto muito bem feito. Sucesso. Não deu certo o prosseguimento da coisa. Era uma expectativa de 250.000 de faturamento, bateu 1.600.000 o fechamento do carrinho. E aí, quando você sai desse patamar, você começa a ser. Você tem que rever um monte de coisa. Então, eu revi, eles reveram e não deu certo. Deixar assim. Ficar legal. Certo. Vai ficar legal. Vai entender. Mas eu tive minha aula. É tudo aula. Você na vida aprende. Que é isso? Tive minha aula de contrato. É muito legal trabalhar com cunhado, é muito legal trabalhar com amigo, é muito trabalhar em família e tal. Mas as funções precisam ser bem definidas. Porque, na verdade, você precisa saber é cobrar a responsabilidade. Sucesso é muito legal quando dá tudo certo. E quando não dá muito certo, tem que saber o que você está cobrando. E quando dá certo, você tem que saber para quem você premia. Então, sentar e desenhar um contrato é a melhor coisa que você pode fazer. Linda o relacionamento, isso linda a empresa, isso faz a coisa andar no caminho certo. Isso é um. Todo mundo fala, mas ninguém faz. Então, cara, nesse tempo todo eu fui tendo várias aulas. Várias aulas. E o que aconteceu? Tive minha aula de contrato, fiquei feliz pelo resultado que tive, com a grana que tive. Aí também fiquei, poxa, poderia ter, né, me dado melhor ali numa situação, colaborado mais. Enfim, vida que segue. E fui compartilhar com quem? Com o Bruno. O Bruno. O Bruno psicólogo. Cara, tive um lançamento assim, resultado massa, consegui colaborar assim, assim, assado. Não deu certo por causa disso, disso. E agora eu tô aqui, tipo, ele, cara, que legal, parabéns. Eu, cara, Brunão, se um dia você conhecer, coraçãozão. Tô curioso. E, Calil, então você tá sem fazer nada aí agora? Tá de boa? Tá tranquilo no seu? Eu tô de boa aqui no meu. Ele, cara, eu tenho um produto aqui, uma assinatura, que eu tô tentando tocar há muito tempo e ela tá parada.
Você não quer assumir o produto na coprodução? Que legal, legal. E aí, ele pra mim foi uma honra, cara, porque o Bruno é uma pessoa que a gente tem uma gratidão enorme, porque ele destravou na gente obstáculos que pessoas, às vezes, nem destravam. E eu agora estava trabalhando com ele, Mas velho. calma aí, vamos voltar na parte dos 7 dias aí. Hã. Como que foi? Como que foi você ter visto você faturar 7 dígitos? A gente passou muito rápido por isso, e não é muito rápido esse momento. Cara, como é que é a frase do JJ? "Campeão não se surpreende"? Ah, não sei. É, uma coisa nesse sentido. Cara, a gente trabalha tanto em busca de organizar os processos e organizar as atividades que precisam ser feitas, Uhum. orientado para o resultado. Quando veio a placa da Hotmart de 1 milhão na conta, a gente não se ligou que estava com 1 milhão na conta. Porque a gente já estava trabalhando, já estava fazendo, a coisa já estava acontecendo. Tipo assim, bateu. Quando a gerente avisou: "Vocês bateram". A gente: "Caraca, mas o lançamento tá acontecendo ainda, vambora". Então aquilo ali, de certo modo, foi muito legal, mas não envaideceu. Foi legal, foi um marco, mas não sei se era porque às vezes o cara vai para o digital, ele imagina que ele vai fazer um lançamento e vai bater o 7 de primeira. Hum. Então talvez Na pra real, pensa pessoa que vai ser o 6 ainda, né, galera? É. mas eu acho que a pessoa ela valoriza mais a placa, Uhum. porque ela acredita que ela vem talvez sem um sacrifício. Tá. E aí seria legal você ganhar um troféu sem necessariamente se sacrificar. Só que quando você entende o preço que tem que ser pago e você se sacrifica, a placa é parte do processo, filho. Então venha. Igual o custo por lead entrando, igual as coisas acontecendo. Então a placa tá ali, show, conquista, maneiro, vamos celebrar, mas deixou de ser aquele troféuzão, aquela coisa. E não foi uma coisa de primeiro dia foi 700 e vai chegar no Não, milhão, né? eu tô Foi falando do abriu meu o carrinho. cunhado. 2 anos. Uhum. Ali bateu o faturamento de 7 dígitos ali em 2 anos. Quando eu abri o carrinho, o outro lançamento que bateu 1.300.000 na abertura do carrinho, Uhum. cara, a gente estava num ambiente, o lançamento estava muito bem orquestrado, cara. Tinham grandes players que a gente tinha sincronizado para fazer a divulgação do evento e a quantidade de lead. Então, assim, eu estava olhando métrica. Eu olhei a métrica, eu falei: "Cara, se a métrica bater, vai dar milhão. E se não der, pelo menos eu não vou decepcionar eles", porque eles estavam esperando um faturamento de 250, 300 50. mil. Eu estava muito tranquilo, mas eu queria fazer o meu melhor. Então estava focado na parada, focado mesmo. Quando bateu 1.300.000, eu fiquei muito feliz. Cara, foi muito rápido, foi tipo assim, em 1 hora que a galera entrou. Aí eles: "Cara, que massa, que não s", calma, velho, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de suporte pra fazer, tem mais 4 dias de carrinho. A cabeça não conseguia parar pra, cara, bater 1,5 milhão, 1.300.000, não conseguia. O formulário tá funcionando, pode ser que o vídeo caia, tal. Coordenando tudo, velho. Depois, aí você: "Caraca, velho". Mas você acha que foi depois na mesma noite ou foi depois, assim, depois dos 7 dias de carrinho? Eu vou te falar que eu acho que até hoje não Não caiu a sei se ficha? caiu, entendeu. Eu me surpreendi, Aham. porque foi um resultado várias vezes maior do que o que a gente imaginava. Mas eu não duvidava que era possível não, entendeu. Assim, Uhum. o que me questionava era o fato de que talvez a métrica que eles tinham de 250 tivesse sido mal calculada. Ele já tinha lançado antes. Não, digitalmente falando assim, não. Tinham feito pequenos produtinhos, uma comunidade ali, um negócio, mas não tinham feito um lançamento mesmo, Ah. CPL 1, 2, pá. O primeiro que você pegou já foi no clássico com três CPLs. Mas a falar assim, parece que eu que fiz. Mas ela já tinha 3 anos de relacionamento no digital em back office com grandes players, então ela tinha uma demanda muito, Tá. então foi um alinhamento de expectativa de todo mundo, muito importante. Alinhamento. Tá aqui? Calil, qual foi a sua maior barreira interna nesse processo do lançamento? Como foi contornar isso para fazer o que era preciso? Qual foi sua maior barreira interna nesse processo do lançamento? Cara, eu como coprodutor, sempre desenhei o processo do lançamento completo, né,
para visualizar o lançamento. E a maior barreira que eu tenho é até hoje, é você visualizar todas as coisas que rodar na engrenagem, Tá. coordenar isso temporalmente para que as coisas entrem e saiam nos momentos corretos. É o e-mail, é o SMS, né, e a maior barreira era eu não fazer. Eu ter alguém para fazer ou eu coordenar quem tinha que. A barreira que eu tinha era eu vou fazer e eu vou fazer acontecer. Ah, o Desde bloqueio pequeno, era sempre eu fazia tudo. você não executar, você se permitir não estar com a mão na massa. Exato. Na mão na massa, assim, operacional mesmo. E Aham. ali eu não tive opção, eu tinha que trabalhar com pessoas em paralelo, manter a qualidade das coisas, então tinha que desenvolver uma página. Cara, designer. Eu tinha que confiar no que o cara ia trazer pra mim. Tem que fazer a thumb do não sei, eu queria fazer tudo. Então pra eu sair dali e ver a coisa acontecer, pra mim, aquilo foi um trabalhar muito grande. Mas em relação ao lançamento acontecer, tinha tudo visualizado. E hoje é muito simples, você bota ali no YouTube, no Google, sei lá, checklist de Checklist. lançamento, filhão, vai ter tudo pra você fazer. Agora coordena, avalia, manda voltar, corrige. Então aquilo ali foi muito desafiador para o Thiago, fazia tudo. Eu fazia Uhum. tudo, bicho. Eu editava o vídeo, eu subia, eu fazia automação no Active, eu fazia o tráfego, eu fazia tudo. Thiago foi o primeiro É, o lançamento, o meu médico. cunhado. Então, cara, pra mim, com o Thiago rodava tranquilo. Ele fazia aula, uma aula muito insana, e eu fazia a coisa acontecer e tal. Então funcionava bem nesse sentido. Só que pra crescer, bichão, você precisa de mais gente. Ninguém cresce sozinho. Não Total. tem como, não tem como. E aí a segunda parte da pergunta era como que você conseguiu lidar com isso. Então é uma pergunta mesmo, como que você conseguiu lidar em prender o freio e deixar fazerem? Cara, não sei nem se eu consigo até hoje isso. Preso, eu tenho essa dificuldade E, hoje. e aí, mas e aí, como que é? Funcionou, deu certo. O que que você acha que você fez? Cara, eu acho que eu sempre tive um olhar pra mim no sentido de eu tenho algumas características fortes. Eu tenho uma dificuldade muito grande de mudar de opinião. Tá? Então, assim, desde pequeno, pais sempre me orientaram nisso. Meus amigos mais próximos sempre vi, cara, tá parecendo muito arrogante, velho. E eu sou muito convicto no que eu tô fazendo, e quando eu tô muito convicto, eu confio mais. Então os caras me davam um toque. E aí, isso me fez entender que se eu não me policiar, primeiro eu pareceria arrogante, segundo, eu acharia que o que eu estou fazendo está certo. Certo. Então eu tenho um cuidado do tempo todo de ficar estudando. Mania mesmo, estudo toda hora. Não, estudo sobre desenvolvimento pessoal, sobre comunicação, sobre negociação, sobre gestão. E eu gosto de estudar demais. Cursos, livros, tudo que eu puder fazer, eu vou fazendo. Então, isso aí, no sentido de delegar, mapear processos, de estruturação de empresa, de agência, de negócio, de tudo, é um desenvolvimento, cara. Não é que eu tenha superado, é que pro momento que eu tô hoje, ele está satisfatório, mas ele pode ser melhorado. Uhum. Então, é uma análise que você faz em relação ao seu objetivo. Isso é legal, cara. Você para e pensa, qual é o seu objetivo? Aí eu penso assim, vamos lá, vamos dizer que o objetivo é coordenar uma equipe. Tá? Quais são as atividades que você precisa desenvolver para coordenar essa equipe? E ali você vai escrevendo. Cara, eu preciso, sei lá, fazer um cronograma, eu preciso fazer uma reunião, preciso fazer uma lista de atividades, eu preciso descrever quais são as atividades, vou fazendo as atividades. Aí ali você filtra. O que tem alto impacto para que essa coordenação da equipe seja um sucesso? O que tem médio impacto e o que tem alto impacto? O que tem alto impacto? Um exemplo. Olha a profundidade que a gente vai entrar. Fazer uma boa reunião de coffee com a equipe é importante? É essencial para trazer clareza para todo mundo. E aí você, beleza, separei o que é importante. O que tem alto impacto? Quais habilidades que eu tenho para fazer uma reunião boa? Ah, eu faço no improviso. Então tá ruim. Ah, eu tenho uma ideia de começo, meio e fim. Não tá bom. Então ali eu separo. Eu preciso estudar sobre como fazer uma boa reunião. Quando você vai pesquisar em como fazer uma boa reunião com a sua equipe, você entra num mundo, velho. Tem estratégia do Scrum, tem não sei o quê, tem não sei. Isso é conhecimento, velho. Hum? Aí o outro cuidado que eu tomo é, beleza, eu bebi do conhecimento. Agora a gente tem que ter atitude. Então eu faço o Scrum, bem feito, mal feito, eu tento.
E aí você reavalia e você vai de novo. Então, pro nível que você tá, você vai separando o que que tem alto impacto, desenvolve a competência que falta, o que você precisa que tenha alto impacto aconteça, e faz, bicho, do jeito que tiver. Faz o que tem que ser feito. E vai repetindo o ciclo. Então, eu fiz a equipe do jeito que deu. E alto impacto. Se eu fosse fazer hoje, faria muito melhor. Sim. Mas talvez não tão bom quanto, sei lá, entendeu? Mas hoje eu tenho uma consciência de outras habilidades que eu preciso desenvolver. Isso me permite estar sempre em desenvolvimento. Isso não vai acabar nunca, velho. Nunca. Faço com meus filhos, isso eu faço com meu casamento, faço com minha vida espiritual, faço com tudo. Tem funcionado. Pô. Me faz não perder tempo com o que é inútil. Porque às vezes a pessoa é especialista em fazer uma lista de tudo, lista, tudo. E fica lá com uma listona e não faz Ela nada. até faz, né? Tem gente que até Ela faz, faz a mas ela não lista, era mas importante, né? aí passa o dia fazendo coisa que não é importante, chega no final do dia, ficou ocupada o dia inteiro, cansada, mas não produziu, não foi efetivo. Então, mas isso também é conhecimento. A pessoa gastar R$ 2 para estudar isso, ela vai mudar a forma como ela lida com as tarefas e as atividades que ela tem. Mas quando você ia falar nessa pergunta, que é bem massa essa pergunta sobre gestão, né? Porque quanto mais vai crescendo, mais precisa se liberar disso, né? Quando você quer fazer alguma coisa que você sabe que você poderia fazer, o que insight que te dá você falar, pera, eu preciso delegar. O que acontece com você? E Cara, que momento que você vê que você tá passando do limite? Você tá quase lá com a mão no negócio e você fala, cara, não era pra eu estar aqui. isso acontece direto, velho. Acontece. Mas Direto. você já tá com a mão lá. Eu solto, Aí você tá ali e você solta. direto. Isso eu tô me policiando, me solto. Se der pra eu fazer e não for ter impacto em outra coisa que eu preciso fazer, eu até brinco de fazer. Mas isso é um posicionamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. É, eu sei. Volta. Não, isso aqui você que tem que fazer. Faz. Vamos avaliar. Não, corrige e tal. E aí você entra num outro nível, que é um nível de sensibilidade à sua tolerância ao erro. Nunca alguém vai fazer igual você. Que não significa que é o melhor, mas só não é igual a você. Não. Aham. Aham. Exatamente. E ela tem a pessoa, ela tem visões que você não tá vendo de como resolver o problema. Às vezes ela traz uma outra solução que você nem pensava. Só que quando você centraliza, você perde essas possibilidades. Cara, isso é um outro exercício que tem que fazer, de libertação, cara, pra você construir bons times. Dar liberdade pro time. É óbvio que você orienta. A partir do momento que a pessoa entendeu o objetivo do processo, você quer ter um controle, o processo é esse. Se você faça assim, me mostra como seria o seu. Aí você vai ter uma ponderação, mas se a pessoa não sabe, ela vai ter que seguir o que você está fazendo. Agora, você começou a ver potencial, cara, monta você a mensagem. Vamos ver como é que a mensagem sai. Dá um feedback. Você acha que o cliente vai entender isso? Você acha que o lead vai entender a mensagem? Pô, aí tem que fazer pergunta. É outro nível que também eu quero dizer como é que faz, então Vamos. é o dia inteiro. Acho que a gente respondeu essa pergunta que a gente Acho que tá bem aprofundou. respondida isso. Foi bem boa. Aí agora você falou, esse é um ponto ruim meu. Vamos mudar fazer o oposto que eu sempre pergunto. Qual que você acha que é o seu ponto forte? Ponto O seu, forte? não, o ponto forte não, o seu superpoder. É que é bem diferente, né? O superpoder é quase um só. Cara, o meu superpoder, ele é perigoso, porque eu consigo ir lá na frente, 15, 20 anos, e ver como é que eu quero a coisa pronta. Ah, Consigo ver a empresa com sede no mundo, em vários lugares do mundo, com vários setores, com vários diretores reportando, com uma rotina gigante já. E eu consigo visualizar um pouco do trajeto, velho. e quando que você descobriu isso? Desde pequeno, sempre ideudo demais. Esse é o problema também, que tu começa a viajar, entendeu? Mas é o louco que eu já conheço o convidado faz uns 9 meses, acho. Não? Quase um ano aí É, já. um ano. E eu sei que é ideudo, mas não é um ideudo viajão. Não é maionese, não. Mas nem sempre foi assim, né? A época que você estava estudando e tendo ideia foi uma época que não estava afinado isso. Aí você foi Não, hoje eu lapidando. tô estudando, tô tendo ideia. Normal, não É é? normal, você vai Quer dizer, ter. eu não sei se é normal. Normal O que pra que mim, você pra tem que você. Talvez fazer? não seja pra todo mundo, né? Você tem que ter sensibilidade e foco. Então, por muito tempo na minha vida, eu tinha zero foco. Hum. E muita ideia.
Então, cara, agora, sei lá, nem lembro das ideias. Agora é isso, não, agora é isso, não, agora é isso. Agora eu acertei, ideia, tal. E aí é muito legal ter ideia. Cara, é muito É legal. massa, porque, cara, chegava, e aí, qual que é a ideia que você teve agora que vai. Cara, pô, você- mas isso vem de uma visão de resolver problema, que foi meu pai que me deu. Meu pai nunca me deu a coisa pronta. Ah, É uma coisa que eu não passo pro meu funcionário, entendeu? Colaborador. Eu deveria fazer o que meu pai faz comigo. Tudo com meu pai. Pai, preciso trocar a lâmpada. E aí, como é que você vai trocar? ah, Caraca, velho. Trocar contigo. Tu vai me dizer como é que troca? Ele, não, vai pesquisar como é que troca a lâmpada. E ele ali olhando, tudo, tudo. Meu pai sempre me conduziu pra uma Barça, pra um dicionário, pra um como é que faz, como é que. Hoje eu sou extremamente grato, porque tudo eu tenho que. Ah, vou montar um. Beleza, como é que é um podcast? Eu vou fazer uma engenharia reversa do negócio, vou fazer do meu jeito, vou perguntar pra quem já fez. Isso, cara, de verdade, a pessoa é assim. É difícil de ensinar uma pessoa a ser assim. Então, conseguir equilibrar a ideia, que é a visão, que é o norte, hum, e estruturar um foco pra lá, pra trazer pra um lado de execução, de atitude hoje, em curto prazo, é o meu desafio todo dia. Eu paro ali no mês, na semana, o cara, pra onde que eu vou agora? Qual que é aqui? Já sei lá. Longo, longo, eu já sei. E eu preciso do longo, longo pra ver se o projeto hoje faz sentido ou não. Isso me fez sair do digital. É. boa. A gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá com nessa parte que fez você sair do digital depois de ter faturado 7 dígitos e Mais fazer de 7. bem mais de 7 Quer dígitos. dizer, É que os 7 dígitos já são tá múltiplos, bem. né? É, É. exatamente. Mas como eu não sei, né? Não posso falar que não é. Né? A gente vai chegar lá. Mas antes, conta lá. Você voltou pro Bruno Isso. e aí começou trabalhar com o Bruno, lançar lá com ele um produto. Exatamente. Ele tem uma esteira muito bem estruturada. Ele dava cursos para, ele dá cursos para psicólogos que querem digitalizar, tanto para fomentar a clínica quanto para ter seu produto digital. Então ele já tinha uma esteira muito bem definida, mas ele tinha um produto de recorrência que ele não tinha força para tocar porque faltava braço. Então eu entrei na equipe para tocar esse projeto. E a gente foi tocando o projeto e foi espetacular. Foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom. Só que como ele tinha vários projetos, às vezes a gente tinha uns problemas de calendário. Por quê? Porque eu fazia, por exemplo, o tráfego pro lançamento de assinatura. E ele tinha um outro produto que ele queria vender, uma mentoria, por exemplo, que o tráfego, às vezes, a comunicação do Instagram não encaixava. E não batia. Às vezes você fazia uma programação de, aqui ó, a gente vai começar um pré-lançamento aqui, o pré-lançamento vai até aqui, pá, depois a gente vai fazer o pós-venda aqui, o upsell aqui. O calendário não fechava. Quando ia juntar todos os setores, não fechava. Então a gente fez um ano, a coisa andou bastante. Ao final de um ano, a gente tentou um negócio muito louco. A gente juntou todos os projetos e pessoas envolvidas, fez uma fusão. E ali eu virei sócio de todo o ecossistema com ele. Eu e as outras pessoas, a gente, cada um, vendo o todo. E aí todo mundo se ajudava entre os projetos. Aí foi uma outra fase de crescimento também. Bastante. Em parte Nessa sim, em parte. parte não. Tá. Mas pelo menos todos estavam com um objetivo em comum. Ali a gente bateu o Vênus no Hotmart. 5 milhões. Mas tem a história do Bruno antes também, que já tinha faturado bastante. Mas também foi uma conquista de equipe que a gente teve. Foi muito legal. Foi outra placa que caiu que você. Beleza, dá pra pegar. Pra quem tá começando, às vezes o cara, pô, fazer 10 mil é muito. É um marco, mas ele começa a executar pra ele ver se ele não faz 10 mil. Faz rapidinho. Focado, né? É a questão de chegar lá, de ver alguém fazendo. Total. Então você tá num ambiente que as pessoas estão fazendo, sua visão aumenta. Isso tem a ver até com o evento que a gente faz aqui. Com certeza. Que depois que a pessoa vai. E não foi o primeiro que eu escutei, não, mas o exemplo maior que eu acho que a gente tem é o Danilo, que veio aqui e fez o podcast. Pode assistir aí, meu povo. O primeiro podcast daqui foi com o Danilo. Ele era CLT, foi pro evento, conheceu a galera lá dentro do evento
cada um de um nicho diferente, cada um numa maturidade de faturamento diferente. Ele saiu de lá, ele pediu demissão. Aí não era um CLT comum, né? O cara Não, foi trainee da Ambev, era um CLT da Ambev. Ele tinha um projeto CLT forte ali, numa empresa consolidada. Não é um só pra, en- CLT ali num só pra entrar escritório. já não era fácil. Ele falou que passou O uma. garoto é diferenciado, pô. E aí ele conheceu as pessoas e ele foi. Então o ambiente faz muita diferença. Você vê que é possível. Isso que eu A acho que é gente mais faz louco. total diferença. Ver que é possível, tem até um cara, né, que fez a corrida, um estudo americano, que o cara tinha que bater 1 quilômetro em X segundos, ninguém conseguiu fazer. Aí depois que um conseguiu, todo mundo consegue. Todo mundo, não é todo mundo, mas agora começou a ter recorrência de pessoas fazendo. Vou cometer uma gafe aqui não, mas tem um estudo, já foi feito um estudo da pessoa treinando sozinha, a pessoa treinando com equipe, o cara correndo sozinho, o cara correndo com equipe, o cara remando sozinho, o cara remando com equipe, o cara estudando, e aí tem o nome do cara, eu vou caçar isso aí depois, eu compartilho. Massa, E aí tem o efeito, tananã, que é o nome do negócio, que eu não decorei, tá? e mostra o quanto você cresce por estar com pessoas com o mesmo objetivo. Aí tem que tomar cuidado só se pra todo mundo tá no mesmo objetivo, porque às vezes tá com muita gente, um remando pra um lado, outros pro outro, e aí tem uma dispersão. Mas se tiver todo mundo alinhado, sucesso. Avança mais. Boa. E aí você tava com o Bruno, faturou 5 milhões. Juntou geral, um ano lançando, a gente botou umas metas pra avaliar se essa união faria sentido. Uhum. Uma meta de 6 meses, uma meta de um ano, não lembro muito bem. E aí foi legal, mas começou a também ter várias divergências de estratégia. A gente começa a pensar em estratégia. Eu penso de um jeito, você pensa do outro, o Bruno pensa do outro, o Thiago pensa. Todo mundo pensa diferente. Eu tenho a minha bagagem, você tem a sua bagagem, você tem o seu ambiente, eu tenho o meu ambiente, você tem seus interesses, eu tenho os meus. E aí você chega num ponto que você, e aí? Eu vou no seu sonho, eu vou no meu sonho, eu vou no nosso sonho, mas o nosso sonho não é tão nosso. É. Aí ali a gente avaliou que não fazia muito sentido. Não deu muito certo, olhando as métricas e as ideias. Tava mais dispersando energia do que alinhando energia. Por um tempo eu ainda trabalhei com o Bruno, ainda no back-office das coisas, nas entregas, mas a energia já tinha caído muito. Já não fazia muito sentido, já não brilhava mais meu olho aquilo ali. E tem que brilhar, porque Tem é que brilhar gás, o é olho, gás, cara. gás, Tem que ser, gás, gás. eu tenho que pegar um projeto, eu tenho que olhar lá na frente. Aí é o problema da visão. Uhum. Eu jogo 5 anos, 10 anos, 15 anos. E eu não conseguia, velho. Era legal pra 1, pra 2, pra fazer uma grana, mas. Cara, não consigo jogar lá na frente, velho. Não tá fazendo parte de mim. E ali encerramos de boa. Amigão, parceiro, brother, vou lá hoje, visito ele, o Fernando também e tal. Aí, depois de um tempo, olha que massa. Tava em casa de bobeira, o Fernando me liga. Fernando Romero, o cara que eu fui lá fazer meu primeiro CPL com o Thiago. Calil, eu tô com um projeto que eu preciso da sua ajuda. Aí o cara, olha o mundo dando volta. Eu fechei com ele no início pra ver ele com o feeling do meu CPL que eu fazia lá, cachorrento. O cara, não, olha só, a gente tá com o lançamento do podcast da Karina Bach. Ela vai abrir um podcast, mais forte podcast. E a gente quer você de estrategista. Caraca, velho. Sério, sério. Vamos lá. Montamos a estratégia, preparamos tudão. Gravamos os 4 primeiros episódios. Uma honra, uma satisfação. Conheci todo mundo lá. Desenhamos tudo. Deixamos pronto. E aí, novamente, visões estratégicas não bateram, velho. Falei, cara, o projeto é legal, mas eu tava meio que prestando um serviço na época. Uhum. Eu tinha várias ideias, várias coisas que. Aí ali eu tive que fazer uma autorreflexão de vida. Porque era um comportamento que estava se repetindo. Que ano que era Foi aí? em 2000. É, mas se a gente pegar aí quando lançou, eu descubro. Acho que foi 22. Tá. Por Não, ali. Não lembro se foi antes ou depois da pandemia, cara. Realmente não. tá. Mas foi bem legal. Foi uma experiência bem grande que eu tive ali também. E que me fez parar e refletir sobre essa questão do que você quer, entendeu? O que seria legal. Por posicionamento, por estratégia, pelo ambiente, pela grana que ia entrar, pela participação no projeto. Mas lá na E frente, lá na pra onde que frente. tá indo, velho? Como é que. E pra eles, pra ela e pra eles, fazia muito sentido. Do jeito que tava. E tava satisfeito, tava legal, e tava maneiro. E eu vendo um monte de coisa, e talvez por inabilidade minha, não sabia passar. Uhum. Também tem que saber vender sua ideia.
Muitas vezes eu consigo vender a minha ideia. Uhum. Mas eu, cara, não tô sentindo que aqui eu vou ter um mercado consumidor das minhas ideias tão grande não, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo bem. O negócio tem um plano diretor a ser seguido. Cabe a mim me adequar ou ir o meu rumo. Aprendi, ajudei, colaborei, brothers até hoje, amigos até hoje. E soube sair também, soube sair bem. Galera, sucesso, contem comigo sempre, mas pra mim não faz sentido continuar conduzindo. E tá tudo bem. Só que aí já tinha acontecido isso 3 ou 4 vezes, né? Foi. Aí eu, cara, tem alguma coisa que eu não tô conseguindo enxergar no negócio. Então, por eu ser um cara que tem muita visão, no sentido de. Na verdade, não é nem que eu tenho muita visão, no sentido, como é que eu poderia dizer? Beirando a arrogância de que eu tenho visão das coisas. É do sentido que eu preciso da minha visão pra eu estar com foco no que precisa ser feito. Pode até me passar uma visão, se eu concordar, a gente vai junto, vai voar. Uhum. E tem que ter um longo prazo, porque não faz sentido também entrar no negócio de curto prazo. Uhum. Eu comecei a pensar, cara, como que eu vou conseguir manter meus objetivos com os projetos sem estar desperdiçando energia ou força, porque todos os projetos que você entra, você coloca uma energia muito grande, cara. Maior no começo, Não, eu você tá acho. doido. Eu E lembro eu depois indo é pra São emocional ao Paulo contrário. várias vezes, minha esposa, e aí, cara? Tu não para mais em casa. Final de semana, como é que é? E as crianças acabaram de nascer. Mas vai valer a pena. Aí quando. Será que vai valer? Será que vale isso? Aí você começa a ponderar as coisas, Uhum. entendeu? Eu cheguei num ponto que foi de maturidade que eu tive com o Flávio Augusto. Participei do projeto dele da WSP, onde ele treinava vendedores pro projeto dele. Eu participei, eu ganhei medalhinha lá dentro, e lá dentro a gente tinha a oportunidade de estar com ele numa call toda quarta-feira. Quem batia as metas, obviamente, que com ele é tudo meritocracia. E o Flávio, ele é fora da realidade do planeta Terra. A gente até brincava, ó, vai ter call com o Flávio, ele vai ter que aprender a falar aqui com a terceira série, velho. Aí ele brincava, ó, galera, eu vou tentar explicar pra vocês aqui. O negócio é nível 10. Eu vou explicar pra vocês o nível 3 pra ver se vocês entendem a visão do que a gente tá fazendo. De boa, humilde. Só que quando ele contava o nível 3, pra mim, cara, parecia que eu tava no 100. Então, assim, se eu contar o 10 pra vocês, o 7, vocês não vão conseguir entender. E, gente, cara, o 3 já era bizarro. Cada reunião com ele era assim, velho. Cada reunião com ele era assim. Só que era assim e era simples, orientado a uma visão de negócio. Simples, tudo muito simples, orientado a uma visão e muita atitude. Simples, orientado e muita atitude. Aí ali eu tive um despertar muito grande. E foi sobre negócios. Ah, Modelos, negócios. Negócios. Modelos de negócio, negócios. porque até então você estava fazendo lançamento, lançamento, podcast, lançamento. Até então eu tava botando grana pra dentro. Aham. E aí ele até brinca, né, que o lucro é a gorjeta do empresário. Pô, e aí? A gente acha que empresa é feita pra dar lucro. Quem sou eu pra falar de equity hoje? Mas quando você entende o conceito tá por trás de um negócio. E faz sentido outras pessoas comprarem. E aí eu parei pra analisar os negócios que eu me envolvi. E, na verdade, eu não me envolvi em negócios. Na verdade, eu fui um prestador de serviço. Em todo o tempo. Às vezes muito bem remunerado, às vezes mal remunerado, às vezes motivado, às vezes não motivado, às vezes com mais poder de coordenação, às vezes com menos. Mas eu não estava em nenhum negócio. E muitas vezes as pessoas com quem eu estava junto também não estavam em negócios, achavam que estavam em negócio, não estavam em negócio. Uhum. Isso não tira caminhar, não tira o aprendizado, não tira tudo que foi desenvolvido. Mas a partir dali aquilo me deu uma clareza surreal. Entender se o que eu estava vendo 10, 15, 20 anos lá pra frente faria sentido gastar energia hoje. Então, o negócio é escalável? O negócio tem margem? O negócio tem recorrência? Beleza. Não tem? Não vou gastar energia. E aí a gente tá falando de negócio. Aí eu entendi que o digital é um braço de um negócio. E aí, na verdade, eu era parte de um dedo do braço, velho. Fala aí, porque isso é importante
aterrissar pra galera, porque às vezes parece que o lançamento é o último Santo das graal da solução da vida da oportunidades. pessoa. É. Então, e é muito louco, porque eu entrei no Insider como lançamento, como o negócio. O lançamento é o negócio. Sim. E eu tenho certeza que eu não sou o único que pensa assim, porque é uma educação de mercado em si, ganhar dinheiro rápido, fazendo coisas fáceis, porque não é fácil lançar, mas é mais fácil do que acordar às 5 da manhã ou 4 da manhã e, né, enfim. Então o mercado te mostra que o negócio é o lançamento. Então, só para aterrissar para a galera, que isso é uma chave animal. Sair dos É, 7 dígitos, mudou minha vida. múltiplos 7 dígitos, e entender que este não era o caminho. Inclusive, uma mentoria com Flávio Augusto. Então, vamos aterrissar para a galera, por favor. Com muito cuidado, vamos aterrissar. Uhum. Pra pessoa não achar também que não tem que fazer lançamento, pra pessoa Total, também achar que não tem que aprender marketing digital, ou não tem que navegar, ou já vai querer sair abrindo um negócio. total. Dependendo da ideia, faz sentido, às vezes não. É porque faz sentido para você. Então, fala o para você. Então, pega Como tudo que aterrissou eu para você? vivi Uhum. e eu tinha pra onde olhar, pô. Pra onde eu bati. Aonde eu bati a cabeça. Uhum. Então, pra mim, aquilo foi esclarecedor. Talvez eu fale pra alguns aqui que, na verdade, estão querendo uma prancha pra sobreviver no mar. Total. Então, não vá pra prancha, porque tem uma história por trás. Se você não entender tudo que eu falar, continua no teu caminho, que nem eu continuei. No lançamento, fui pra outro e tal. Faz parte. Não muda a sua dieta porque a gente tá falando, mas Isso. fica Mas ligado só. abre a cabeça pra olhar uns negocinhos. Show. Vamos lá. Vamos fazer um raio-x, por exemplo, do Érico Rocha. O Érico Rocha faz lançamento? Faz lançamento. O cara é bom de lançamento? Bom de lançamento. Fazer o lançamento que ele faz é o negócio dele? Não. Não. Qual que é o negócio dele? É insider. Não, Não é um insider? não. O que é o negócio dele, então? O negócio dele é uma edtech. Uma edtech. O que é uma edtech? É uma escola digital. Ele tem lá em Brasília uma sede onde ele tem uma estrutura pedagógica onde ele melhora a fórmula de lançamento. Onde ele entende o que ele deve ensinar para ser mais efetivo. Dali surgem produtos. Sai em fórmula de lançamento, sai o insider, sai os masterminds, entendendo a fase de cada aluno. Isso é pedagogia, isso é como ensinar. Certo. Ele tem uma estrutura robusta de contabilidade para poder ganhar mais nas taxas, para poder, tributariamente falando, ter umas isenções ou outras. Então, na empresa dele, ele tem um setor administrativo. Ele contrata freela, ele contrata CNPJ, como é que ele faz? Ele tem essa estrutura. Então, ele tem uma parte de educação interna, ele tem uma parte de administrativo. E lá dentro, ele tem duas grandes partes. Ele tem uma parte comercial, forte, que é o que, principalmente no digital? Recuperação de carrinho. Vai abrir o lançamento, aquela galera. Eu vi que você veio, mas não veio, pega esse bônus e recupera. Galera batendo meta. Aquilo é área comercial. E a gente tem uma área boa, grande, bem robusta dele, por ele ter conhecimento também de marketing. Tem? Então, o negócio dele é uma edtech. Aonde que ele ganha dinheiro? Ensinando. Não é lançando. Ele vende com lançamento. Mas ele ganha dinheiro ensinando. O negócio dele é ensinar. Top. Entendeu? Vou trazer pro Flávio Augusto. Quando a coisa caiu a cortina e eu entendi. Na WSP, como vendedor do WSP, nós éramos proibidos de fazer tráfego pago. Nós éramos proibidos de fazer uma landing page. Nós éramos proibidos de usar o Instagram. Nós éramos Cara, proibidos de fazer parceria com influencers. uau. E aí, cara, eu, lançando a galera, conhecimento de página, de edição de vídeo, parceria de não sei o que, de não sei o que. Ô, Flávio, Me ajuda só aí. fazer um tráfegozinho aqui, ó. Não. Por quê? Vou te explicar. Tá vendo a WSP? A WSP é um braço do comercial da Wiser. A Wiser Educação. Vende curso de. O braço do comercial da Wiser Educação, Calil, tem propaganda no estádio de futebol, lá com o Rodrigo Santoro. É um braço. A gente tem uma verba para reforço de branding.
Um braço da WSP, da Wiser, é telemarketing. Então eu tenho um prédio de pessoas que estão recebendo um treinamento para telemarketing. É diferente do teu treinamento. É um treinamento telemarketing. Eu tenho um braço de quiosques, que De é shopping. comercial, de shopping. Eu tenho um braço de marketing digital, que eu faço lançamentos para a Wiser Educação. Como? Eu me junto com algum influencer e abro o carrinho. Eu crio minha audiência no Geração. E ali a gente gastava, na época, eu acho que ele gastava 8 milhões em tráfego pago. E as métricas do lançamento eram do lançamento. Então, se eu deixar você, que é um braço do comercial, que é venda direta, sem base de leads, você consegue do zero começar a vender, e é esse treinamento que a gente recebia, você tá vendo que vende, e que todo mundo vende, e que você vai construindo sua base. Sim, isso é um braço do comercial, venda ativa. Se eu deixo você fazer tráfego, eu sujo a métrica do meu marketing digital, pensando que é empresa. Rapaz, mas que visão. E a gente estava falando de uma área da empresa, do comercial. Ali eu me dei conta, cara, que o lançamento é um braço do marketing, do comercial. E o perpétuo é um braço. Eu posso ter lançamento, eu posso ter perpétuo, posso misturar os dois, mas isso são braços de venda, estratégias de venda. E no fundo, na época, eu estava me tornando sócio, eu querendo ter o meu negócio disso. Dá para você construir um negócio sobre a estratégia de lançamento? Dá. Dá. Vou ter uma agência focada em lançamento. Mas aí o core dela não é o lançamento. O core dela é captação de outros leads, de outros experts, para converter em contratos. Ela também pode usar lançamento para fazer venda. Conseguiu entender? Top, Ficou claro? top. Então ali eu consegui enxergar. Eu achava que o lançamento era um negócio. Eu achava que botar tráfego, voltar, aquele carrinho de dinheiro, como é que é? O saque, né? Caixa de dinheiro. Hum? Bota e saca. Aquilo era negócio. Na verdade, não. Quando eu me dei conta, eu falei, cara, isso aqui é uma renda extra. Fiz muito dinheiro, aprendi muito. Mas não era sustentável a longo prazo como negócio. Ninguém compraria o meu lançamento porque é legal. Além de ser absolutamente personalizado, né? Personificado na pessoa. Personificado na pessoa não tem outro jeito. Tá top. É bem personificado. Mas você fica totalmente amarrado. Como escola, pô, devo muito ao marketing digital. Uso estratégias hoje, mas como negócio, eu ia continuar batendo cabeça em vários negócios. Eu ia me meter em outro projeto e ia chegar na mesma coisa. Agora tem que decidir. No fundo, o expert, ele não é o cara do lançamento. Ele é o CEO da empresa. Sim. Se ele decidir que não é mais lançamento e que agora ele quer botar um time de telemarketing, um inside sales, ele põe, pô. Se ele vê que o inside sales tá valendo mais do que o lançamento, ele vai parar de fazer lançamento, porque o lead tá caro e o inside sales tá vendendo. É o CEO, filho. O que acontece com o coprodutor? Tchau. Tchau, filho. Tchau pro coprodutor. Então fica a dica pra quem é coprodutor. Ganhe seu dinheiro. Ganhe seu dinheiro enquanto é tempo, porque às vezes não, às vezes pode morrer o expert. Às vezes não pode acontecer um monte de coisa, velho. Muita coisa pode acontecer. E sim, você tá construindo o sonho do cara também, tem isso. Que é uma diferença. Mas não foi por isso que você mudou, foi por uma questão de negócio que apareceu o abençoado Flávio Augusto nesse momento aí. Ele me deu clareza pra enxergar, fazia sentido gastar energia ou não. Massa. E aí, a gente vai pra pra segunda, a gente tá encaminhando pro final do podcast, faz 1h05 que a gente já tá falando. Enorme, pode. Não, tem muito conteúdo valioso, muito real, que ganha tempo para a vida das pessoas. Bom, não, E é acelera importante, bastante coisa aí. muito importante. Humildemente falando, tem É, bastante ensinamento aí que eu já paguei caro pra ter. exatamente. E aí, nesse momento, você participou dele lá com o Flávio Augusto, saiu do Flávio Augusto, e você construiu um outro negócio nos últimos tempos pra cá. Quer falar? O que você... Então, lá no Flávio, a escola era grande, porque toda semana estava envolvido em time comercial, então a gente vivia o comercial. Só que era loucura também, velho. Era 24 horas por dia ligando, falando com o lead, vendendo.
E o Flávio, bichão, tu não vender, não ganha. Água na bunda o tempo inteiro, meu irmão, vambora. Então é muito legal, porque é muito aprendizado, mas você tem que ter muito perfil de time de venda. Então foi uma escola, vendi, aprendi. Eu também queria consumir dele, aprender com ele, Uhum. mas também chegou um momento que a energia não fazia sentido Pro seu perfil. para aquele momento, para minha vida, para o negócio que eu estava vivendo. E eu era de um comercial de uma outra empresa, que também sofria diversas alterações, com o objetivo de ajudar quem? A empresa. Então, por vezes, alguns ajustes que tinham, para mim, não eram interessantes. Para o Flávio eram bons, mas para mim não. E tá tudo bem, é a fase dele. O que eu tirei de proveito de conhecimento para mim foi bom, mas chegou um momento que não fazia sentido para mim. E aí, eu já saí mais maduro em relação a negócio, já saí mais maduro em participação, já saí mais maduro em relacionamentos, amizades, gestão de negócio e tudo mais. E nunca deixei de participar de evento, de ir no Fire, de estar em ambiente de network, de participar de mastermind, de mentoria, porque tudo isso você está sempre aprendendo, sempre colaborando, sempre o negócio está acontecendo. Mas eu não tinha estruturado um negócio, de fato, que a minha visão se encaixasse e falasse: caraca, aí tá show. Negócio win-win-win. Eu ganho, o colaborador ganha e o meu cliente ganha. Top. Então, assim, eventualmente no lançamento, tá vendendo um produto que eventualmente, talvez você saiba que o lead não precise tanto. Uhum. Porque ele não vai ver aquele valor todo. Ele vai comprar, mas não vai ficar apaixonado, não vai mudar a vida dele. Mas às vezes a gente vende como se fosse ele. Sim. Sabe das cópias aí. Aquilo me incomodava um pouco às vezes, pra dar uma forçada na venda. Então, às vezes eu sabia que o cliente não estava ganhando tanto. Ou, às vezes, eu não podia pagar tão bem o colaborador. Cara, eu ficava espremendo o design pro cara fazer um copy, né? Cara, não consegue fazer mais barato essa thumb. Também não é legal, velho, porque a margem tá baixa e você precisa, de orçamento curto, pagar mal o cara, velho. E às vezes todo mundo ganhava bem e o lançamento não dava bom, dava flopada. Total. Gastava 100 mil de tráfego, o lançamento dava 130. Caraca, paguei Uhum. tudo, deu quase zero aqui, velho. Vamos analisar o que aconteceu, velho. Então, pra você encontrar um negócio que você ganha, Aham. que o colaborador ganha, que o cliente ganha, não é fácil, cara. Não é fácil. Alinhado com os seus 15 anos pra frente, Calil, falando. Recorrente, com margem e Total. lucrativo. Total. Uhum. Você entendeu? Cara, difícil, muito difícil. E aí, daí alguma coisa surgiu na cabeça pra sair de É. múltiplos 7 dígitos pra um negócio e ele é alinhado com tudo isso. O Eu que... tenho família em Natal, no Rio Grande do Norte. Tenho família no Rio Grande do Sul. Eu sempre viajei o Brasil todo. Meu pai é militar, então já morei em Brasília, já morei em Recife, já morei em Manaus, já morei em um monte de canto. E a gente sempre precisava visitar a galera. A gente ia de carro. Chegou um tempo na minha vida que eu queria ir de avião. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre viajar mais barato. Estratégia de milha, lá milha tal. Eu comecei a aprender sobre isso. Inicialmente, eu aprendi nacional, voos nacionais, para eu voar aqui dentro e ficar bem aqui dentro. Na época, eu virei. Eu tinha até uns benefícios de uma galera que trabalhava na Gol, de parente que trabalhava na Ah, Gol. Várias paradas assim. Então, eu sempre tava tentando viajar mais barato. E sempre conseguia passagens mais baratas. Então, esse tempo todo que eu tive no digital, em outros projetos, sempre vinha. Pô, vê uma passagem pra mim, vê não sei o que, vê se rola. Só que eu não conseguia enxergar aquilo de maneira escalável. Era uma renda extra. Pedrão quer ir pra Londres, a passagem tá 6 mil, eu consigo por 4, vou te vender por 5. Você tá bem, eu tô bem, ganhei 1.000. uhum. Renda extra. Consigo vender 100 dessas? Não consigo. Então, fazia minha renda extra e ficava de boa. Daí fui visitar minha irmã, que foi morar em Dallas, nos Estados Unidos. Vamos visitar minha irmã. Eu tenho um filho pequeno, um de 5, uma de 3. Na época tinha um e pouco, o outro tinha 3 e pouco pra 4. Vamos pra Dallas. Vai pra Dallas, tem que ir pra Disney. Tem como, vai pros Estados Unidos, tem que ver a Disney. Só que aí Lógico. foi eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha filha, minha irmã e meu cunhado. 8 cabeças.
Sei dessa história. Aí meu cunhado, vê aí pra gente ir pra Orlando, tem que ir, as crianças são pequenas, tem que aproveitar, sua irmã tem que estar com eles, tem que criar essa memória e tal. Tá bom, vê aí. Aí ele foi ver passagem de Dallas pra Orlando, que é como se fosse, sei lá, Brasília, São Paulo, é um chãozinho, até mais. Caro, muito caro, velho. Vou nem falar o valor aqui porque não lembrava exatamente, não, mas tava caro. A gente falou, não, velho, sem condições. Eu nem fui olhar a mim, nem nada, sem condições. Vamos alugar um motorhome. Vai todo mundo no motorhome, a família busca pé no motorhome. Quando eu botei no Google pra ver, 18 horas, velho. 20 horas. Não, porque daí a gente para na praia, fica um dia, aí começa as viagens, né? Aí eu, velho, vai dar certo não. Tem 2 idosos, 2 crianças, velho. 20 horas na estrada. E eu vou ficar 15 dias, eu vou queimar 2 dias na estrada. Vou chegar moído lá. E eu ia voltar por Orlando, meus pais iam ficar lá. Quem que vai devolver esse carro, velho? Vários negócios logísticos impossíveis. Aí eu vou ver essa passagem aí, quanto é que tá. Aí meti lá, Dallas, Orlando, fui ver com as minhas estratégias de companhias internacionais e tudo mais. Cara, acho que tava R$ 600 por pessoa, menos do que isso. Na executiva, de Dallas pra Orlando, que era muito mais caro. Aí o cara, deve estar errado, mas eu vou emitir, porque se tiver certo, tá certo, se tiver errado, vão cancelar, a gente vê, tal, não sei o quê. E tinha os 8 assentos, que é uma coisa rara de acontecer também. Emiti tudo, falei pro meu cunhado, ó, já emiti tudo, a gente vai de avião, na executiva. Não, velho, tá doido, o negócio é R$ 3.000. Não, foi 600, velho. Ele, cara, não precisa disso, velho. Como se assim, tá aliviando pra gente aqui. Eu, não, velho, foi 600, velho. Ele, como assim? Estratégia pra encontrar as passagens e tal. Ele, cara, não é possível. Eu mostrei pra ele, ó, encontrei aqui, emiti aqui, o voo tá aqui, entra aí, vê o localizador. Ele, caraca, que massa. Você consegue fazer pra mais gente? Aí, isso escuta a vida inteira, né? Ah, consegue? Eu consigo. Aí, um dia que você for lembrar, Pedro, se eu não tivesse uma agência, óbvio, eu acho que talvez o Calil emita. Aí aparece um gato pingado. Eu, beleza, o dia que você tiver uma passagem aí, você me fala. Só que não, mano, em pouco tempo ele já, cara, vê uma passagem pra mim aí de Denver pra não sei onde. Aí vi, sei lá, acho que era US$ 120 o negócio. Cara, tá, US$ 120. Ele, sério? Sério? Você emite por 120? Eu emito. Aí ele emitiu, sei lá, acho que por 300 pra pessoa. A pessoa ia pagar 350 pra voar de low cost. A gente emitiu por 300 pra pessoa, pra voar de executiva, e a gente ganhou tipo US$ 200 ali na hora. De boa. Cara, como assim, velho? Dá pra fazer mais? Dá, cara. Acha as passagens que a gente vai fazendo aqui. E a coisa foi indo. E ali, despertou em mim a vontade de ter uma agência de viagens novamente. E a gente foi fazendo uma grana. Teve um mês que ele virou e falou: Cara, você tem ideia de quanto que a gente fez mês passado? Eu não sabia, juro pra você, eu não sabia. Tava com Era renda outros extra. projetos, era renda extra, eu tinha Uhum. aberto uma conta no Bank of America, ele ia depositando os dólares lá. Eu, cara, não sei, velho, de verdade. Aí ele no controle dele lá, acho que tinha dado US$ 1.000 pra cada um. Cara, deu US$ 1.000, R$ 6.000 aí pra cada um. Eu, legal, sem fazer nada aqui, R$ 6.000, de boa. Aí eu vou dar uma olhada com atenção nessa parada aí. Aí eu tenho vários Valeu amigos. mais que os 7 dígitos do lançamento, esses 6.000. Não, mas E, escuta. psicologicamente falando. Ué, Escuta. Aí eu fui conversar com quem? Com quem já teve agência. Com quem tem agência. Com quem tá no mercado. E o que que eu ouvi? O modelo é uma merda. Cara, pode falar isso? pode, ué. Pode? Corta no YouTube. O modelo é muito ruim. Aí o cara, não é possível. O cara é. Aí, cara, se prepara, velho. Você vai ter turnover de funcionário gigante. Você vai ensinar os caras a encontrar, os caras vão sair pra abrir a agência deles. Você vai começar a entrar em guerra de preço com outras agências, porque daqui a pouco esse cara vai pedir para uma outra agência a cotação. E aí você tá vendendo por 2. Ele vai falar que vende por 1.900, ele vai voltar para você por 1.800, por 1.700, 1.500. No final, um dos dois vai ganhar. E aí você vai trabalhar igual um E cachorro. a passagem vai subir, né? Se todas essas cotações É, e também. o cara vai emitir com outra pessoa. Às vezes Uhum. ele vai emitir com você, mas quando emitir com você, a margem vai ser baixa. Aí você tá maluco, velho, que eu vou entrar nesse mercado. Como é que eu escalo isso? Não escalo isso, velho. Não tem como escalar isso. Você fica totalmente vulnerável do mercado, com a margem baixa, sem recorrência, que o cara compra passagem com você. Quem disse que ele vai comprar com você de novo? Mas estava dando uma grana extra com meu cunhado de boa. E a gente tinha feito as passagens, a gente ia pagando até não sei quando, porque eu paguei as paradas no cartão. E aí, o que que a gente viu? Vai vendendo as passagens,
E o que for vendendo da passagem, vai pagando a passagem da Disney. E aí ele foi virando um negócio ali de passagem e tal, e a gente foi se acertando no meio do caminho, foi aprendendo, mas o negócio foi dando dinheiro, sem eu botar muita energia. Fui ensinando ele a emitir, fui ensinando ele a buscar as passagens pra ele parar de ficar me mandando passagem pra eu buscar, porque eu estava gastando muito tempo. E ele foi amadurecendo, ele foi aprendendo o negócio, e eu fui ganhando minha renda extra até, e eu sabia que eu não queria uma agência de viagens, porque o modelo não dava certo e eu poderia ter aberto há muitos anos e não dava certo, eu não tinha me convencido. Aí um dia, a minha cunhada aqui no Brasil virou pra mim e falou: "Ó, o meu pai contratou um cara pra cuidar dos pontos dele. Tu tinha que fazer isso, Calil". Aí eu: "Que história é essa aí? Deixa eu ver essa parada aí". Aí fui ver com o meu sogro: "Que é essa parada aí que estão cuidando dos pontos aí?". "Cara, o fulano, advogado lá de não sei onde, me indicou. O cara que cuida dos pontos, ele gerencia meus pontos, emite umas passagens". Legal. Na minha cabeça, era uma gestão de contas, porque as emissões das companhias aéreas têm várias limitações de CPF, fabricação de várias coisas, e algumas pessoas já faziam isso. Eu: "Pô, mas tu vai pagar para o cara usar teu CPF e ganhar o dinheiro?". Não entendi, ele também não soube explicar. Mas deixa eu ver o que que tem aí. Ele tinha um grupo do WhatsApp com uma centena de alerta de passagem. Ah, ele: "Isso aqui eu nem vejo, cara". E ele manda 15 por dia, eu acho que ele gosta, mas eu já nem vejo, já tá no silencioso. Aí eu: "Tá, mas e aí, o quanto o senhor já economizou de passagem?". Ele: "Não sei também". Eu pago alguma coisa, uns 300, 400 conto por mês pra ele, e ele faz essas coisas, ele cuida dos meus pontos. Eu cuido dos meus pontos, que ele sabia que tinha um valor ali. Eu: "Pô, legal, cara. Deixa eu entender melhor isso aí com calma". Ele te cobra como? Mensal, como é que é? Ele: "Não, eu acho que eu pago todo mês". Aí beleza. Aí fui estudar um pouco sobre isso no mercado. Deixa eu entender isso aqui, porque era outra proposta, era outra pegada. Eu pensei, pensei, eu desenhei mais ou menos o que seria uma gestão de milhas. Minha própria cunhada estava indo pra Disney, tinha pontos em vários lugares, não estava encontrando boas emissões. Cara, e eu já tinha tido mais sacadas em relação ao negócio, que eu falei: "Cara, mensal não faz sentido. Organizar muita coisa. É tipo um setup de um No tráfego um pago. TI, de um aparelho. Cara, não vou botar mensal 300 conto, fazer um setup pesado e mês que vem". Aí eu: "O senhor tem certeza que é mensal?". "Eu vou dar uma olhada aqui". Aí foi ver, o contrato era anual. Ele: "Ah, é anual". Eu: "Ah, entendi, é anual. Então eu tô no caminho certo". O que mais que ele faz? Aí fui tentar entender ele. Eu olhava as contas e tal, mas emitia passagem pra ele e tal, beleza. Aí virei pra minha cunhada: "Quer testar? Vamos testar, mas o foco vai ser te gerar economia. Se não valer a economia, eu nem vou te cobrar". Ela: "Beleza, vamos ver". Aí cobrei dela na época, ela nem lembra exatamente quanto, e peguei as contas dela pra cuidar, com entregáveis de gestão de conta pra ela ter economia. E ela foi pra Disney, cara. E a Disney é um lugar que, se você não sabe o que você tá fazendo na Disney, você vai perder muito dinheiro. É tudo feito pra se perder muito dinheiro. Tudo lá você consegue economizar. Eu tinha todos os hacks da Disney. Carro mais barato, ingresso mais barato, hotel mais barato, passagem mais barata, tinha tudo mais barato. Gift card, tinha um monte de coisa. Então, assim, na primeira semana ela praticamente já teve o valor que eu tinha cobrado dela todo de economia. "Nossa, a parada é legal, ainda tem 1 ano". Tá ligado? Tipo assim, eu: "Caraca, velho, cobrei barato". Aí ela já começou a indicar umas amigas, que indicaram outras amigas. E eu fiz uma estrutura de indicação que a pessoa recebia uma grana quando ela me indicava e a pessoa fechava. Então teve gente que fechou, pagou todo o serviço de concierge indicando pessoas. E estava economizando, e estava louco, tipo assim, cara, eu tenho um monte de agente, muito médico, cara, um médico ganha bastante dinheiro, não tem tempo, adora viajar e não tem saco pra estudar os negócios. Cara, pra ele é troca, eu vou pagar isso aqui, o cara vai me dar economia, tem garantia de retorno. E aí começou a explodir, cara. Ali, a gente começou a estruturar, porque você tem que ter uma entrega muito boa, é um público muito exigente. E o que que eu enxerguei ali no modelo de negócio? Cara, isso é escalável. Isso é recorrente, é uma assinatura anual. Tem um churn para verificar. Tem margem, tem muita margem. Eu não preciso ganhar na passagem aérea do cliente, velho. Então eu não tenho concorrência com a agência. O cliente me ligou hoje, ele falou: "Cara, fulano me indicou, Milena de Goiânia, indicou o cara em São José do Rio Preto. Falou que você encontra as passagens mais baratas do mundo". Eu falei: "Encontro. Só que eu não vendo pra você se você não for meu cliente".
E se você não for meu cliente, eu tenho que botar um ágio. Pra eu gastar uma estrutura de uma agência pra valer. Ou se você for meu cliente, eu tenho uma previsibilidade de receita que eu não preciso ganhar na passagem pra você. Aí você pode procurar em qualquer agência que meu preço vai bater. Cara, que massa isso aí. Aí tem que explicar pra pessoa. Aí ele entende, cara, que legal, beleza, vambora, faz sentido. Faz sentido pra todo mundo? Não faz sentido pra todo mundo. Eu tenho que viajar 3, 4 vezes por ano, tem que querer ir pro exterior, tem que querer andar de executiva, principalmente executiva, a gente pega uns negócios muito top. Mas não existe isso de viajar de graça, não existe. Existe o custo de oportunidade. Ou você vende o seu ponto e transforma em dinheiro, ou você usa o seu ponto e compra uma passagem que vale mais do que o dinheiro que você teria. É uma análise que é feita e a gente entrega tudo isso. Aí isso foi estruturando, a gente foi profissionalizando. E dentro da minha visão de negócio, brilhou o olho. Cara, eu consigo montar um time, escalar a clientela, eu consigo ter recorrência, eu consigo ter margem. Isso é negócio. Tem nada a ver com uma agência de viagem. A gente entrega turismo, a gente entrega conforto. E ali a gente em contato com outras pessoas, tá crescendo, tá top, e é um win-win-win. Eu ganho muito dinheiro. Eu ganho muito dinheiro. O meu colaborador vai ganhar muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Meu comercial é muito bem remunerado. O cara dá pra botar muito boa a comissão do cara. E o meu cliente tem uma percepção de valor altíssima, porque ele tem a métrica do que ele economizou, velho. 3 vezes, 4 vezes. Tem cliente que economizou R$ 250 mil. E nem fechou meio ano, porque o cara viaja muito. Cara, vou renovar com você pro resto da vida. Total. Tá renovado pro resto da vida. Voltou ele e a família toda de primeira classe de Miami pro Brasil. Um voo que era 120 mil por 20 mil. O cara tá renovado a vida inteira. Então, ele tem muito valor, a equipe tem muito valor, eu tenho. Aí faz sentido, entendeu? Aí faz sentido. Aí o desafio é manter o time orientado ali no objetivo. É óbvio que tem os percursos, é óbvio que tem os BOs, tem as paradas que a gente tem que bancar mesmo, porque erra, todo mundo erra nos processos. E aí a gente tá falando de negócio. E aí tem visão de longo prazo. Aí faz sentido gastar energia. E gasto todo o meu conhecimento de marketing digital pra fazer o negócio crescer. Entendeu? Massa. Mas, top demais, cara. Legal, né? Animal. Eu já ouvi várias histórias de você falando que economizou pra pessoa X, pra pessoa Y, então dá pra perceber que Não sei até onde pode falar os nomes das galera aí, mas tem uma galera boa aí que já tô bem. tem uma galera que economizou bem. Ah, eu acho que não precisa, eles mesmos vão indicando, né? E tá tudo certo pro teu business. Fala pra galera que assistir aqui, porque a galera que tá assistindo normalmente é do marketing digital e pode estar faturando aí seus muitos dígitos. Fala quem é o cliente, que eu acho que pode fazer sentido a pessoa se interessar pelo teu serviço. Quem que é o cliente que faz sentido pra vocês trabalharem? Então, tem uma mística hoje no mercado, tem modelando e fazendo muito parecido. Tá? E a galera atrela muito o cartão de crédito. Ah, o quanto você gasta no cartão? O cartão é um braço de geração de ponto, mas ele não é determinante. Tá? Mesmo que não tenha um gasto muito relevante, não, que vá ajuda, mas não é indispensável, indispensável é a pessoa viajar. Tá bom? Eu tenho uma cliente que ela gasta menos de R$ 3.000 por mês no cartão de crédito e ela já teve múltiplas vezes o valor da gestão pago, porque ela viaja muito. Ela viaja muito dentro do Brasil, ela vai pra fora 2 vezes por ano, ela viaja muito. O que que é viajar muito? É pelo menos 3 vezes no ano, querendo uma internacional. Tá bom? Cara, viajou 3 vezes no ano, querendo uma internacional, vai fazer sentido, a gente já pode conversar que pode ser que você esteja deixando muito dinheiro na mesa. Viajou mais do que isso, com certeza faz sentido. E o outro ponto é, ela tem conhecimento de milhas? Ela tem um conhecimento sobre emissões? Tem. Ela tem tempo para fazer? Tem. Então você não precisa. Você tem o conhecimento e você não tem como gerenciar, então você já enxerga o valor, porque a busca não é uma coisa assim. A maioria dos nossos clientes pedem uma passagem pra gente e a gente monitora muito com o conhecimento que a gente tem. Muito tempo é 2, 3 meses. A gente vira pra mim, cara, e aí, cadê a passagem, velho? Calma, sangue frio, velho. E aí, 3 semanas antes do voo, aparece a zona lá de 20 mil por 8. Caraca, velho. Aí bota o Smithzinho lá no confirma. Certo. As E melhores quando não figurinhas. vai ter, a gente também fala. Cara, essa restrição de voo que você tá pedindo aqui, a chance de aparecer é muito baixa. Emite essa aqui logo no dinheiro, porque o risco de você pagar caro depois é alto. Então você ter alguém com essa expertise te economiza muito dinheiro. Faz viajar muito melhor. Top. Cara, a gente, antes de encerrar, a última perguntinha, então, vamos fazer. Pra quem tá faturando 6 dígitos,
e fosse falar com você, que recomendação que você daria para essa pessoa, faturando 6 ou 7 dígitos, que é onde a gente tá falando aqui? Tá. Você pode dividir se na cabeça não fizer sentido pro 6 e pro 7, tá? Tanto o 6 quanto o 7 necessariamente precisam estar com um mentor. Alguém que eles admirem, alguém que eles confiem e alguém que já tenha passado por onde eles passaram. Essa grana desse mentor não é custo, é investimento. O cara vai te tirar de vários caminhos que vai fazer você perder tempo e vai agilizar a sua vida. Talvez ele não saiba resolver o seu problema na hora, mas no mínimo ele vai te dar uma orientação do que não fazer e ele vai conhecer alguém que vai saber. Então você vai estar conectado e você vai estar blindado de erros. Isso, cara, isso é muito barato numa mentoria. Então isso é o primeiro ponto. Para quem tá nos 6 dígitos, o que que ela tem que entender? Ela tem que, junto com o mentor, não é da cabeça dela, é junto com o mentor que já passou dessa fase, entender se a comunicação que ela tem pro produto que ela tem tá alinhada com o público e o resultado que ela entrega. Porque se isso estiver alinhado, é uma questão de energia colocada no lugar certo para ela chegar nos 7 dígitos. Muito tranquilo, muito tranquilo. Qualquer afegão médio fazendo uma boa comunicação alinhada com o produto, com o público e com o resultado vai fazer milhão no digital. Tranquilamente. Bem tranquilo mesmo. É fácil fazer isso? Não. Porque muitas vezes a gente acha que o produto é pra gente, a gente acha que o e aí não vem pesquisa direito, fala o que não tem que falar na comunicação, se desvia, muda produto toda hora. Então, a importância do mentor é de te colocar nesse caminho. O cara que tá nos 7 dígitos, ele precisa aprender gestão. É gestão. 7 dígitos é gestão. Pessoas, gestão de projetos, é gestão. É entender que eu tenho um copy melhor do que eu, velho. E eu preciso achar esse cara, eu preciso calibrar o quanto ele tem que receber para ele estar motivado, para ele trazer retorno para dentro da empresa. Eu preciso encontrar um gestor de tráfego que é melhor do que eu, que ele tem que ser bem remunerado e que então, gestão de pessoas para estar todo mundo muito feliz, trabalhando onde tem que estar trabalhando, sem comprometer o caixa da empresa, gestão de projetos para as coisas acontecerem. A gestão faz os 7 dígitos crescer. Porque faz sentido, né? O cara já acertou o alinhamento de Não, ali é narrativa gestão pura, velho. com o cliente, com os resultados que tem, com a transformação que gera. Aí é Já colocou o tráfego no limite. Mas é onde a galera erra, onde a galera acha que, por ter chegado nos 7 dígitos, ela é competente para continuar avançando. Sozinha. Sozinha ou com a equipe que ela tem. Uhum. E, na verdade, às vezes ela precisa de investimentos em determinadas áreas que tá travando o crescimento dela. Então, o mentor de um cara Que de 7 também é dígitos mentor de também. novo. Não, tem que ter, sempre tem que ter. Uhum. Tem que estar sempre com. Flávio anda com uma galera de alto. Bilionário anda com bilionário pra quê? Pra não fazer besteira, cara. É outro erro. Mas cada um tá no seu nível, compartilhando, orientando e ouvindo quem já passou. Cara, isso muda o game demais, velho. Muda muito o game. Tá no ambiente certo, compartilhando com pessoas que vão colaborar com o seu negócio, com a sua trajetória, isso muda o game total, velho. Caraca, então, meu povo, é o seguinte, Meu povo. chegamos no final desse podcast irado, muito Pô, obrigado. massa, hein? Obrigado, cara, pelo. Top, muito obrigado por você existir. Isso, cara. Esse podcast talvez não existisse se você não tivesse dado um apoio lá no início. É verdade. Você Ia pode não demorar acreditar. só mais um pouco. Talvez. Você é um cara que faz. Muito, muito obrigado pela tua presença, pela tua força. É um mentor com certeza pra mim, animal. Tô muito feliz de ter você aqui. E para você entrar em contato com o Kalil, aqui embaixo na descrição tem o link do perfil dele no Instagram e pode chamar para você bater um papo, para você tomar um café, para você pensar em questão das milhas, das suas viagens. Eu sei que você está em boas mãos. Excelente. Fechou? Obrigado, Kalil, mais uma vez. Eu tamo junto. Tamo junto, meu povo!